Bom, pessoal do terceiro, lá na frente 3 da apostila, módulo 2, a gente vai dar sequência ao estudo da eletrodinâmica. Lembrando que o nosso principal objetivo aqui é falar sobre as cargas em movimento. Só que assim, nesse módulo especificamente, eu tenho a informação de que volta e meia a gente vai precisar esquematizar circuitos elétricos e para isso a gente tem que fazer algum reconhecimento de como que você representa os elementos de um circuito num desenho. Quero avisar que a gente vai acrescentar, a cada dia que passar, a gente vai acrescentar um elemento novo no nosso circuito, mas por enquanto a gente vai trabalhar só com a ideia de desenhar um circuito simples e, como eu disse, a gente vai precisar muito da questão da simbologia. Por exemplo, uma fonte, que vai ser o nosso gerador, aquele que vai gerar DDP, vai ser representado assim, ó. Sempre a haste maior positiva e a haste menor negativa. Aqui que vai estar a nossa DDP. Lembrando que sem DDP não existe passagem de corrente. Uma linha qualquer, uma linha reta, vai ser o nosso fio condutor. Agora, quando ela tem uma quebradinha assim, e normalmente com dois pontinhos, isso representa uma chave disjuntora ou um interruptor. Isso serve, por exemplo, para ligar ou desligar o circuito. Lembra, circuito aberto assim não tem passagem de corrente. Circuito fechado vai ter passagem de corrente. E uma lâmpada normalmente a gente vai representar assim, com um L. Aí eu coloquei aqui uma situação, um circuito aberto formado por uma fonte de DDP, haste maior positiva, haste menor negativa, uma lâmpada e fios de conexão. Com o circuito aberto, a chave assim desconectada, você não tem DDP. Ah, mas tem positivo e negativo sim, mas para poder ter passagem, você tem que ligar o positivo ao negativo e no meio do caminho dessa passagem, você tem que pôr o elemento do teu circuito para funcionar. Vê se não faz sentido. Se eu ligar essa chave, a corrente vai vir do positivo para o negativo e vai passar pela lâmpada fazendo ela acender, que é o que a gente considera no circuito fechado. Olha, o mesmo circuito do anterior, você tem a DDP, a haste maior positiva, a haste menor negativa. Ao fechar a chave, o circuito fica conectado, você tem diferença de potencial, existe o fluxo de corrente e aí a lâmpada acende, certo? Bom, nesse sentido, para você pensar na lâmpada, então a lâmpada, para poder ser acesa, ela tem que experimentar uma diferença de potencial para surgir uma corrente no seu circuito interno e aí essa corrente vai fornecer energia suficiente para a lâmpada acender. O primeiro exercício que vocês vão ter nesse módulo aí, lá na página 84, é um exercício que aparece sempre, tá? Você tem que entender questões de conexão. Lá no desenho está mostrando uma lâmpada de filamento, que é uma lâmpada que não é muito usada hoje em dia mais. Você tem como partes principais a rosca metálica e a base metálica dela. E isso, assim, eu recomendo muito você fazer um desenho desse jeito aqui para mostrar como é que funciona essa lâmpada internamente. Na base metálica tem um ponto de conexão e na lateral, na rosca metálica, tem outro ponto de conexão. Ou seja, para você fazer uma lâmpada funcionar, ela vai ter que receber uma conexão na base e uma conexão na lateral. Agora, que conexão é essa? Tem que ser uma conexão em forma de diferença de potencial. Não adianta nada você conectar os dois receptores da lâmpada no negativo ou os dois no positivo. Você tem que criar uma diferença de potencial para haver um fluxo. E aí o exercício está perguntando, de todas as opções informadas, qual que é aquela que vai ser a mais indicada. Bom, eu tenho que ligar um conector da base no positivo, o outro conector da lateral no negativo. Ah, mas e se eu ligasse o conector da lateral no positivo e a base no negativo? Não tem problema, ia acender também. Por quê? Porque você está criando uma diferença de potencial. Criando essa diferença de potencial, você alimenta o circuito interno da lâmpada, veja bem, conectando positivo, a corrente sai do positivo, percorre todo o circuito interno e volta para o negativo. Isso aqui vai dar um fluxo.
até a diferença de potencial da pilha acabar, ou seja, até a pilha ser consumida por completo. Por isso a resposta é a letra C. O dado importante dessa lâmpada aqui, que é uma lâmpada incandescente, esse tremidinho aqui vai representar para a gente um resistor de tungstênio. O próximo módulo aí vai falar de resistor. Essa lâmpada aqui está deixando de ser usada, cada vez menos usada, inclusive, porque ela mais esquenta do que ilumina, correto? Então, assim, a questão é você ligar os conectores para poder possibilitar o circuito, beleza? Resposta à letra C. O número 2 vai trazer aquele desafio que realmente que eu falei no começo da aula, que a gente vai ter que pegar um circuito elétrico e esquematizar esse circuito elétrico. Agora, veja bem, você tem uma bateria aqui, que é a nossa fonte de DDP, você tem aqui o lado positivo e o lado negativo. Você sabe já que, que a corrente elétrica vai sair do polo positivo, vai passar por aqui pela chave. Repara que aqui tem um ponto onde o fio se transforma em 2. Futuramente a gente vai chamar isso aqui de conexão paralela. E aí, dividindo em 2, vai vir corrente para L1, que é uma lâmpada, vai vir uma corrente para L2, que é outra lâmpada. Continuando, nesse outro ponto, a corrente vai se juntar de novo, voltando para o negativo. Nosso circuito basicamente vai ficar assim em termos de corrente. Ó. A corrente sai do polo positivo, passa pela chave que está fechada, então a DDP está normal, chega nesse nó, ela divide em corrente 1 e corrente 2, lembrando que essa soma aqui, ó, I1 mais I2 tem que dar a corrente total. Depois que elas passam pelas lâmpadas, elas vão se juntar de novo e voltar ao polo negativo. Aí esse exercício está pedindo para você representar esse conjunto esquematicamente. Então, olha só o que eu fiz. Fonte de DDP, haste maior positivo, haste menor negativo. Fios condutores, chave fechada. Esse ponto aqui, ó, é exatamente esse. Ó. Vamos acostumando com esse desenho, certo? A corrente vai vir para cá, a corrente vai vir para o L2, depois vai se juntar de novo e vir até aqui. Não precisava, por exemplo, colocar o sentido da corrente, mas vamos acostumar. Ok? Aí a letra B pergunta o seguinte, no circuito com a chave aberta, quais lâmpadas acendem? Na onde a chave está, que é aqui, ó, se você abrir essa chave, você impossibilita a conexão do polo positivo ao polo negativo, então você não tem DDP, então nenhuma lâmpada vai acender. Agora, se você colocasse uma chave aqui nesse fio, bem nesse lugar onde está o lápis, e abrir essa chave, a corrente poderia passar só por L1, aí só a lâmpada 1 acenderia, entendeu? Então, mas no exercício, essa chave nessa posição, com ela aberta, não tem DDP, não tem corrente, nenhuma lâmpada acenderia. O exercício número 3 da Unicamp, 2019, exercício atualizado, ele é importante por conta de uma unidade de medida que não é tão normal nos livros de física, né, para carga, mas se você olhar na bateria do celular, vai estar escrito assim, miliampere-hora. Esse miliampere-hora é uma unidade de carga, miliampere é uma unidade de corrente, hora é uma unidade de tempo. Se você multiplicar tempo por corrente, você vai achar a carga. Aqui está falando sobre drones e tudo mais. Aí, considere um drone que utiliza uma bateria de carga 900 mAh. Se o drone operar por um intervalo de tempo de 90 minutos, e aí a gente precisa transformar esse 90 minutos em hora, que aqui está em hora, a corrente média fornecida pela bateria, fórmula normal da corrente do módulo passado. Corrente é carga sobre o tempo. A carga é de 900 mAh. O tempo que tem que estar em hora, 1h30, os 90 minutos. Você simplifica o hora aqui, ó. Às vezes, como a unidade a gente já colocou, você nem precisava colocar aqui também, né, gente? Podia ser só 900 dividido por 1,5. Mas eu quis colocar aqui para mostrar para vocês ó, que carga em miliampere-hora e corrente em hora, você elimina a hora aqui e a carga vai dar em miliampere. 600 miliampere, a resposta é a letra B. Só mais uma coisa, miliampere significa 10 a menos 3, tá? Então, isso aí ó, seria 600 vezes 10 a menos 3, o que dá 0,6 ampere. Para finalizar esse módulo, um exercício didático, mas isso aí a gente já viu no módulo anterior, que quando o gráfico é corrente em função do tempo,
a corrente não precisa ser uma constante, mas que dentro do intervalo, por exemplo, de T1 a T2, o valor da carga seria numericamente igual a essa área. Ou seja, se você quer, dentro do intervalo de tempo, calcular pelo gráfico corrente versus tempo o valor da carga total naquele intervalo, você vai poder usar a área do gráfico. Aí o exercício fala o seguinte: em um condutor metálico, mediu-se a intensidade da corrente elétrica e verificou-se que ela varia com o tempo de acordo com esse gráfico. Repara que forma um triângulo aqui, né? Determina entre os instantes de 0 a 6, né, aí acaba sendo o gráfico inteiro, a quantidade de carga que atravessa uma secção transversal. É justamente para vocês fazerem a área. Essa área aí vai me dar a corrente elétrica. Só você lembrar que se a corrente está em ampere e o tempo está em segundo, essa carga aqui vai ser em coulomb. Aí você tem um triângulo cuja base é 6, a altura é 10, e é só fazer a área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Base 6, altura 10, dividido por 2, 30 coulombs é o total. Olha só, próximo módulo a gente vai falar sobre resistores elétricos, que é a parte principal, a parte que mais cai nos vestibulares. A gente vai falar de resistores. Corrente elétrica, aliás, a gente nunca mais vai parar de falar. Resistores elétricos são os elementos do circuito que mais aparecem. A gente vai falar bastante deles no próximo módulo. Valeu!